Bom, agora eu vou estar falando sobre a empresa ou integrador solar, né? O que significa o trabalho dessa empresa? Quais são as verdadeiras atribuições? Né? A gente sabe quando um cliente procura a gente para querer instalar um sistema de energia solar, a gente tem que fazer um processo, né? Esse processo, ele geralmente aí hoje demora para a gente em torno de 30 a 45 dias, né? Porque ao contrário de que muita gente pensa, hoje não é você só simplesmente comprar e instalar os modos fotovoltaicos, né? A gente precisa fazer todo um estudo, uma análise, né? Inclusive também um dimensionamento. Então, o que acontece? O nosso cliente nos procura, né? E ele envia a fatura de energia para a gente. De acordo com a fatura de energia, a gente analisa se é viável instalar o sistema lá, né? Na verdade, a gente junto disso também tem que fazer uma visita técnica. Essa visita técnica, ela seria para analisar toda a questão estrutural do local, né? Ver se o telhado ele suporta o peso e também se as telhas elas estão numa condição onde a gente pondo o equipamento a gente não vai causar goteiras na casa do nosso cliente ou então comércio ou indústria. Então a gente tem que fazer toda uma análise primeiro, né? E logo em seguida a gente tem que fazer um dimensionamento. Por que a gente tem que fazer um dimensionamento? Se o nosso cliente hoje ele quer gerar 500 kW, a gente tem que, por obrigação, entregar essa geração de 500 kW. Ou seja, a gente tem que pôr um equipamento que gere essa energia. É claro que quanto mais placas a gente botar, mais energia a gente vai gerar. Então, é proporcional. Então, eu tenho que fazer um cálculo para encontrar quantos módulos, qual vai ser o tamanho do inversor que eu vou precisar para poder entregar esses 500 kW no exemplo que o nosso cliente quer. Entendeu? Então, um grande segredo de uma empresa de qualidade, né, que busca sempre a excelência, é dimensionar os seus sistemas corretos. Porque, por exemplo, no início da minha jornada, né, eu sempre vi que isso sempre foi hoje também é um motivo de preocupação, porque muitas empresas elas fazem esse dimensionamento correto e acabam prometendo algo que no final elas não cumprem, né? Então isso causa, de certa forma, uma indignação do cliente. Pessoal, logo em seguida a gente tem que fazer um orçamento. O porquê que a gente tem que fazer o orçamento? Isso para entregar de forma mais formal para o nosso cliente, formalizada, né? Então a gente vai dizer quanto custa o equipamento, qual tipo de equipamento a gente vai dar para ele, qual tipo de serviço a gente vai fazer, se a gente vai oferecer um serviço de pós-venda, né, de qualidade, se a gente vai fazer o serviço de manutenção, a gente vai falar sobre a quantidade de geração, o tempo que isso vai levar para ser instalado, né? Então a gente explica de forma formal como vai acontecer todo o processo e o que a gente está vendendo e quanto custa, né? Pessoal, logo em seguida a gente às vezes em alguns casos, né, eu botei aqui em negrito, que a gente também tem que lidar com financiamento. Por que a gente tem que lidar com financiamento, né? O nosso cliente, quando ele nos procura, às vezes ele está um pouco ocupado com outras atividades, né? Então, essa questão de financiamento acaba sendo um pouco burocrática. Às vezes ele vai ter que ir até o banco dele, conversar com o gerente, né? E tem muitos clientes que se você deixar ele assumir esse papel, ele acaba às vezes esfriando ali o negócio. Então, o que acontece? A gente também faz o financiamento para o nosso cliente. A gente hoje, por exemplo, é cadastrado em plataformas como o Santander, como a BV Financeira, Sol Fácil, Losango. Então, todas essas financeiras a gente consegue fazer de forma online o financiamento do nosso cliente, ou seja, ele não precisa nem ir ao banco, né? E tem financeiras que elas já entregaram o dinheiro na nossa conta no outro dia, entendeu? Então a gente acha bastante cômodo fazer esse processo também de financiamento, porque isso aí fica na nossa mão e acaba ajudando nesse processo, né, de venda, né? A gente faz toda a análise e a gente faz também o contrato. A gente pega o contrato e leva para o nosso cliente assinar. Então isso ajuda demais no nosso dia a dia. Inclusive eu vou estar falando um pouco no slide na frente sobre esse financiamento, né? Para quem quer entender um pouco como isso funciona.
Pessoal, logo após a gente faz a solicitação de parecer de acesso, né? O que que seria essa solicitação de parecer de acesso? É, na verdade, todo o processo burocrático da concessionária. Para instalar um sistema hoje desses, a gente precisa pedir autorização para a concessionária. Como seria essa autorização? A gente precisa elaborar uma série de documentos e submeter a ela para ela poder fazer a aprovação dessa instalação, né? Isso porque a resolução 482 da ANEEL, ela fala que para você instalar um sistema é obrigado você cumprir todos os aspectos de segurança, né? E também de qualidade da rede. Você também não pode comprometer a qualidade da rede de onde vai ser instalado. Logo após que esse processo ele for aprovado, a gente pode fazer a compra dos equipamentos. Essa compra dos equipamentos, por exemplo, para a gente que mora aqui no Nordeste, ela, ela demora em torno de uns 15 dias para chegar aqui, né? Então a gente compra empresas de São Paulo, de Maringá, né? E a gente acaba tendo que esperar um prazo mais ou menos de 15 dias para poder chegar aqui, né? Logo depois que esse equipamento chega, a gente faz a instalação. Claro que hoje a instalação do sistema fotovoltaico ela não é algo complexo, né? Já teve instalações que a gente conseguiu terminar em um dia, 2 dias, 3 dias, então é algo bem tranquilo, né? E por último a gente faz a homologação, né? No caso, quando a instalação ela for concluída, a gente faz o pedido de vistoria, né? Nessa vistoria, a empresa da concessionária ela vem e faz uma análise técnica, né? Ver se tudo ocorreu dentro daquilo que estava dentro da norma e dentro daquilo que estava dentro do projeto. Se caso sim, é aprovado e o equipamento do nosso cliente já começa a gerar energia, né? Esse processo, como eu disse, ele varia entre 30 e 45 dias hoje para a gente, né? Mas claro que isso depende de empresa em empresa, né? Inclusive também existem alguns problemas que isso pode gerar, né? Às vezes as coisas não saem como a gente quer e acaba gerando um pequeno atraso, né? Mas nada que a gente não consiga resolver.